Esta semana Pedro Mexia sente-se célebre. João Miguel Tavares confessa-se disponível e Ricardo Araújo Pereira declara-se um gênio estável. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Na véspera de sabermos quem será o sucessor de Passos Coelho à frente do PSD e no final de uma semana em que esteve em discussão o mandato da Procuradora-Geral da República, que só termina em outubro. Uma controvérsia de que falaremos mais adiante, porque antes o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Alterações Climáticas. E qual é a sua previsão do tempo para este fim de semana, João Miguel Tavares? Carlos, já que me dás a oportunidade de ser Antímio de Azevedo por estes dias... Parece-lhe que o vento vai soprar mais para norte, mais para sul? Eu aposto, talvez, numa frente fria ali para os lados da Lapa, boas abertas no Largo do Rato e uma depressão na minha casa. A expressão boas abertas é problemática. Não, mas eu acho que é o que vai acontecer. Estas eleições no PSD, apesar de tudo, são boas abertas no Largo do Rato. Portanto, parece-lhe que a coisa está mais para... Queres já que eu... Dos dois senhores? Não sei. Eu acho que introduziria... Qual dos dois magníficos candidatos preferiste? Não. Nenhum. Aliás, esse é o meu problema, não é? Mas eu introduziria a razão pela qual eu sou Ministro das Alterações Climáticas. Isto das alterações climáticas tem uma explicação simples. Este vídeo de 2013, desencantado esta semana por uma página de apoio a Rui Rio no Facebook, precisamente. Nós temos de saber olhar a nós próprios ao espelho e aos outros. Eu, por exemplo, eu acho também depois do que passei, 2004 e 2005, do que aconteceu, com mais culpa minha ou não, acho que se concorresse a Primeiro-Ministro não tinha possibilidades de ganhar as eleições. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, nem que o vento mudasse 10 vezes. Isto é Pedro Santana Lopes em 2013 e agora a explicação desta semana do meteorologista Pedro Santana Lopes. Nem que o vento mudasse 10 vezes. Disse, numa altura em que Pedro Passos Coelho era Primeiro-Ministro, eu queria era que ele voltasse a ser. Agora sabe as alterações climáticas que tem havido, não sabe? E, portanto, isso dos ventos, a coisa está diferente. O vento mudou, as alterações climáticas puseram Santana Lopes na corrida à liderança do PSD e João Miguel Tavares pode concluir-se deste episódio que Rui Rio também sabe fazer uns truques, afinal? Claro, mas com Santana Lopes é muito fácil fazer truques, não é? Porque ele já disse tudo e o seu contrário. Mas agora, eu quero aqui dizer que eu concordo muito com Santana Lopes de 2013. Concordo muito, não é? E isso é prova de como eu acho, apesar de tudo, não é? Quando se diz qual é que é o favorito. Eu ideologicamente, esta campanha eleitoral foi uma esquisitice. Ou seja, embora se fale muito em ideologia, não me parece que haja grandes diferenças entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Porque mesmo aquela famosa história do Rui Rio estar mais próximo da matriz social-democrata, porque ele é o anti-Passos, e Pedro Santana Lopes estar mais próximo de Passos Coelho e de respeitar mais o seu legado. Quando se vai ver aquilo que são as propostas de cada um deles e as poucas propostas que eles apresentaram nesta campanha eleitoral, nada disso faz sentido. A questão são as personalidades. As questões são as personalidades, porque eu ouvi Santana Lopes dizer que não está obcecado pelo déficit zero e eu ouvi Rui Rio dizer que haja superávit. Ora, isso não bate certo. Então, sendo assim, parece-me que Rui Rio seria o mais liberal e Pedro Santana Lopes o mais social-democrata. Portanto, não é pelo lado da ideologia, é pelo lado das personalidades. A quem é que correram melhor os dois últimos debates? Os dois últimos debates, acho que correram melhor a Rui Rio, também porque ele correu muito mal o primeiro e, portanto, como partiu de uma base muito baixa, os outros dois correram melhor. Mas é que, embora Pedro Santana Lopes seja, de facto, muito mais habilidoso, corria em televisão e sabe aqueles truques todos e aquela retórica toda,
Todos eles. Rui Rio também, mas sobretudo Pedro Santana Rui Rio Lopes. também recorreu a uma empresa de clipping no debate televisivo na TVI. Exato, mas é porque o que eu estou a dizer é fácil. Pedro Santana Lopes está na vida pública há tantos anos e já fez tanta coisa e já fez tanta asneira que ele em campanha eleitoral contra António Costa, vamos ver uma coisa, Rui Rio ainda nem sequer passou a canção do Menino Guerreiro. As pessoas que estiverem lá um dia em casa, tristes, macambúzias, a precisarem de se rir, por favor vão ao YouTube e vejam o clipe do Menino Guerreiro, a famosa canção da campanha eleitoral de 2005. Há muitas coisas patetas. E há, sobretudo, um percurso absolutamente desastrado como Primeiro-Ministro. E então, como isto é um combate de personalidades, embora aquilo que Rui Rio diz, de um modo geral, não me agrade nada, nem me agrade nada a sua postura, em termos, sobretudo na relação com a justiça e com a relação com a comunicação social, a escolha é entre alguém que eu acho que tem tudo para correr mal e alguém que eu tenho a certeza absoluta que vai correr mal. É por isso que eu digo que há depressão na minha casa. Atenção, isto é um clássico do programa. É o João Miguel falar de alguém do PS e dizer assim: quanto a esta pessoa que realmente está muito errada, disse coisas muito disparatadas, eu apoio-a. Não, já disseste isto dezenas de vezes sobre o PSD. Epá. A tua posição sobre os candidatos é: um é Santana Lopes e outro tem muito potencial para ser Santana Lopes. É isso mesmo. Está muito bem reduzido. A pergunta talvez mais interessante neste momento é de saber, no rescaldo desta campanha, quem é que será o mais terrível ou o mais temível adversário político de António Costa? Quem é que António Costa desejará para pôr as coisas ao contrário? Quer dizer, se nós formos ligar à conversa deles, Pedro Santana Lopes seria mais temível no sentido em que o Rui Rio, também com grande habilidade, já tentou explicar que não, se eu perder as eleições estou completamente disponível para formar governo com o PS. Foi o que disse Rui Rio. Atenção, isto pode parecer menos estúpido do que à primeira vista, assim, quando nós somos de repente confrontados com esta afirmação, porque ele depois, no debate das rádios, explicou o contexto da afirmação. Não, ele explicou o contexto, mas ele não explicou aquilo que eu acho que está na cabeça dele, que é, ele acha que tem uma grande probabilidade de perder as próximas eleições, porque não é estúpido. Pois, claro. E, como sabe que tem essa probabilidade séria de perder as próximas eleições, ele não quer ser imediatamente corrido. E a maneira que ele tem de não ser imediatamente corrido é conseguir, de repente, arranjar ali algum entendimento com o PS. Mas essa declaração significa que o PS, neste momento, tem 4 vias abertas para ser poder, que é coligar-se com a direita, coligar-se com a esquerda, ficar em primeiro ou ficar em segundo. Qualquer destas hipóteses e as combinações delas chegam para o PS. Ora, porque é que há boas abertas no Largo do Rato? É por isso. Que ilações é que tira do facto de uma das principais clivagens entre os dois candidatos ter sido justamente esta, sobre o que farão em caso de derrota, Pedro Mexia? Porque não há nenhuma convicção neste momento, falta muito campeonato, não é? Mas não há nenhuma convicção neste momento da parte do eleitorado de que seja fácil ao PSD ganhar eleições. Essencialmente porque o efeito da devolução de rendimentos, etc., cativou realmente as pessoas, como é normal que o faça, de uma forma... E vem mais, e haverá eleitoralismos os normais, como outros governos o farão, perto de eleições. Boas notícias para as pessoas irem bem dispostas para a cabine de voto. E, portanto, não há nenhuma convicção de que isto vai mudar. E também, o que é interessante com essa falta de convicção é que, aparentemente, o guião que tinha estado a ser reproduzido por toda a gente, e de certa forma também por nós, menos pelo João Miguel, é que o problema do PSD era... Vou-te dar razão. Obrigado, Pedro. O problema do PSD era o Passos Coelho. E, portanto, se o PSD se libertasse desse peso morto, desse fantasma do Natal passado, então vinha aí um Napoleão que... Não. Portanto, o PSD tem um problema de longa duração. E um dos principais problemas de longa duração é que, para o PSD ser alternativo ao PS, tem que propor uma alternativa. A única alternativa que o PSD podia propor ao PS, ou aos eleitores, em relação ao PS, seria o liberalismo. O liberalismo é uma palavra que nos próximos 30 anos será tipo pedofilia. Vai ter a mesma sorte da palavra pedofilia. Portanto, se não pode dizer liberalismo, é o quê? O que é o PSD? É a matriz social-democrata. Que não é nada. Que não existe. Não.
Existe, mas se calhar... Não, existe, mas é a mesma está... do PS. Não há diferença Exato. nenhuma. É apenas neste momento está demasiado truque próxima retórico do PS. É mais isso. do que do Mas PS. eu estou a dizer Não é enquanto, agora, eu estou a dizer é enquanto sempre, é desde a democracia. Eu estou a dizer enquanto alternativa. Depois da morte de Sá Carneiro. O João Miguel estava a dizer, no próprio partido não é uma diferença de programas, é uma diferença de personalidades. Muito bem. E em relação ao partido rival, ao PS, é uma diferença só de personalidades? Porque se não há uma diferença de programas, porquê é que não votar no Costa? Surgiu, entretanto, um facto novo na campanha, no penúltimo dia de campanha, a divulgação, a revelação por parte de Pacheco Pereira de que Santana Lopes o convidou em 2011 para formar um novo partido num encontro no Hotel da Lapa. Santana Lopes, entretanto, já veio desmentir essa informação. Estamos perante um caso apenas de palavra contra palavra. E não te esqueças, Pacheco Pereira anunciou na Quadratura do Círculo o seu endorsement a Rui Rio. Sim. Então, e foi na Quadratura do Círculo também que... Mas era só para também acrescentar que ele Santana Lopes disse que apoiava Rui Rio, o que é ótimo para Santana Lopes. Não é novidade Lopes. nenhuma, não é? Achas que é prejudicial? Eu hoje em dia acho que sim, que é uma coisa muito engraçada. Sim. O Santana Lopes contestou essa história de duas maneiras. Uma disse que não disse aquilo e outra disse que aquilo não aconteceu sequer, ou seja, que não houve, e disse, isso seria como o presidente da Coreia do Norte, que nessa história supostamente seria ele, convidar o presidente Trump para um encontro. É uma metáfora mesmo. Não percebi muito bem se ele se considera... Lá está, mas ele nas metáforas é bom, da incubadora ao menino guerreiro. Mas acho que neste momento é capaz de... As pessoas que gostam de Pacheco Pereira e da linha política de Pacheco Pereira estavam todas com o Rio. Ou todas fora do PSD. Ou todas fora do PSD, exatamente. As pessoas que estavam indecisas ao questão de Santana Lopes até podem ficar acirradas, porque ele sabia usar o Pacheco Pereira, como o Manuel Ferreira Leite, como espantalhos. Mas isto põe em causa é aquela tese de que Rui Rio era mais infiel ao partido quando Santana Lopes supostamente quis fazer um partido à margem do PSD. Isso é um argumento patético. Sim, isso é tudo uma conversa muito interessante, porque, quer dizer, a história do PSD, então, nestes últimos anos, e não só, e do PS. E nos anos anteriores, desde o tempo, e do PS também, mas neste caso o PSD, que é o que está... A explicação faz parte. É a quantidade de gente que traiu os líderes, que fez fações, houve uma cisão logo no princípio do PSD, a ASDI, etc. Há imensas histórias dessas. O António Capucho saiu há uns tempos. E agora ameaça voltar. Ameaça não, eu acho que o António Capucho é uma pessoa de valor, mas se o Rio ganhar. Mas isso não tem nada. Isso é uma coisa para acirrar as paixões dos militantes, mas tem muito pouco interesse para o país em geral. E depois há aquele ping-pong que é o ping-pong odioso, que é, diz Rui Rio, não, diz Santana Lopes, diz Petente Santana Lopes para Rui Rio. O Pacheco Pereira gosta de ti. E depois diz Rui Rio para Santana Lopes. O Miguel Relvas gosta de ti. Só este ambiente. Vê-se que aquela casa respira saúde. O Relvas é claramente o As de Copas, não é? Nessa matéria. É trunfo. Para não nos acusarem de só dizermos mal, Ricardo Araújo Pereira, depois desta campanha interna do PSD e analisando o que viu pela positiva, na medida do possível, Então, mas... quais diria que são as principais qualidades dos dois candidatos? Portanto, eles os dois podem malhar à vontade. E agora chego eu e... Então, Para o exercício de imaginação. Exato, obrigado. Quer dizer, eu não sei se consigo... É preciso muita imaginação, de facto. Eu sinto-me naquela posição É pela positiva. da pessoa a quem um amigo nos apresenta uma namorada da qual a gente não tem muita coisa para dizer. São simpáticos. Acho que são... Não é? Davam almoços agradáveis. Exato. O Santana tem jeito para trabalhos manuais. Aquelas fotos que ele levou estavam bonitas. Tinham bem emolduradas. Eu fiquei cansado, sobretudo com a riqueza do debate. As propostas, as ideias que eles lançaram. Eu temo que os militantes tenham ficado assados com tanta matéria. Mas frente a frente televisivo alguma vez foi para isso? Sim, mas as propostas que houve foram boas. Por exemplo, os votos, como é que eram? Os votos em branco.
contarem. Isso é uma proposta de Rui Rio já para diminuir o número de antiga. deputados. Mas é uma Isso foi proposta imaginativo. antiga. E as pensões baixarem e subirem com o estado da Indexadas, economia, exato. indexadas ao Isso era capaz de levar pessoas às urnas. A ideia Às urnas? Sim. A ideia de que os votos nulos diminuíam deputados no Parlamento. Não pensava que era baixar as pensões que levava pessoas às urnas. Não. Há pessoas que estão mais motivadas para ir votar para deseleger deputados do que para eleger deputados. Mas eu acho que, quer dizer, o debate também foi propício também para Santana Lopes, porque ele sempre teve essa característica que é... Quer dizer, basicamente nós temos ali frente a frente o Rui Rio, que é uma pessoa que tem alguns tiques autoritários, e Santana Lopes, que é uma pessoa que tem alguns tiques. É só isso, tem tiques, ele diz PPD-PSD Ninguém lhe perguntou porque é que ele insiste em dizer sempre PPD-PSD. Por acaso gostava de saber a resposta. Santana Lopes parece-me... Mas Rui Rio já mostrou que vinha, disse logo, esperem que ele seja eleito. Pois, que vão ver. Ele prometeu logo uma limpeza ali na São Caetano Lapa. Lá está, foi o que eu disse, mas o Santana tem essa... a sensação que dá é que ele gosta muito da luta política, mas não sabe bem para que é que serve ganhar. Ele gosta de andar à trolha, estás a perceber? Mas não tem nenhum objetivo. É só... Ele gosta de andar ali à bulha. E é curioso constatar como ele é muito ponderado como comentador. Quando ele está ali a dizer, por amor de Deus, uma pessoa tem que se olhar ao espelho e é óbvio como aconteceu. E bem? Às vezes por culpa minha e sem culpa minha, é óbvio, nem que o vento mude 10 vezes... Eu serei eleito Primeiro-Ministro outra vez. Isso é muito sensato. Pois é. Portanto, isso é inquietante. O Santana, como comentador, diz, não, aqui é sério. Agora, como candidato, vale tudo. E isso não é um pouco inquietante. Eu temo, conhecendo o PSD, temo que ele ganhe. Agora, esta justificação das alterações climáticas é verdadeiramente inquietante, porque eu sou daquelas pessoas que não... Quer dizer, há mais tempestades do que havia e tal. E os glaciares estão a derreter. O Santana, por causa disto, voltou. Não, isso então... Então vou começar a dar atenção ao problema. As alterações climáticas. É um efeito colateral das alterações climáticas. E palpites para o resultado final? Arrisquem agora que isto na rádio só vai passar depois de já saber o resultado. Eu acho que o Rio vai ganhar, porque é o Santana do outro lado. Isso é um wishful thinking. Não, sim, é um wishful thinking, e porque eu acho que, apesar de tudo, há um instinto de autopreservação do militante laranja e do militante partidário. E é difícil as pessoas não terem consciência, e as sondagens já o demonstraram com grande clareza, que se Rui Rio for enfrentar António Costa, tem uma muito melhor votação do que se for Pedro Santana Lopes a enfrentar António Costa. Há muita gente com alergia a Pedro Santana Lopes, porque 2005 não foi assim há tanto tempo. Pedro Mexia, palpite? Eu só tenho Lisboa como área de estudo, e a maioria das pessoas do PSD que eu conheço militantes são apoiantes de Santana Lopes. Mas não pretendo... Será porque Rui Rio foi Presidente da Câmara do Porto? Haverá um fator regionalista aí? Não creio que isso. Acho que tem a ver com algumas pessoas muito militantemente, digamos assim, ideológicas, que tendem a ver com o Santana Lopes como o candidato, digamos, mais de direita do que o Rui Rio. Mas o que temos visto sobre, por exemplo, a diferença das distritais, aquilo parece bastante rasgadinho. Mas as sondagens que há dão uma vitória, algumas delas, pelo menos, que eu vi, dão uma vitória bastante folgada ao Rio. Portanto, não faço ideia. Muito Ricardo. Eu ficaria agradavelmente surpreendido com o PSD se o Santana Lopes não ganhasse. Mas sendo o PSD, e também sendo um momento particular... Isso é um endorsement também? Não, para mim tanto faz. Eles que façam logo, eles que façam o que quiserem, que ela sabe. Sim. Agora, eu acho que o momento particular também é capaz de favorecer Santana Lopes. É capaz de favorecer Santana Lopes porque é como aquelas... Morriste do João Miguel. Desculpa, é que é assim, eu acho que favorece. Tu não estás a ver bem. É que se fosse Santana contra António Costa e de repente aquilo tivesse apertado, eu ia votar em António Costa. Eu sei, mas... Eu acabar a votar em António Costa depois disto, quer dizer, é seguir enfiar-me num barril de alcatrão e atirar-me penas para cima e sair da cidade. Ou então venho aqui para o Governo de Sombra dentro de um barril alcatrão e penas. Como no Faro Oeste. Mas olha, é mais uma razão. O que eu acho é que... Mas vestido. Sim, vestido.
Steve. O que eu acho é que a situação favorece Santana Lopes no sentido em que é como aqueles casos em que uma pessoa teve um namorado muito austero e não sei o quê, e agora não se vai meter na cama com outro chato, não é? Agora quer A metáfora com namorados e namoradas. agora quer é loucura. Não, e sim, então e loucura seria oferece o Santana. Santana. Sim, seria Santana. Pronto, entregamos então ao João Miguel Tavares a Realmente pasta não tinha de visto Ministro a das perspectiva Alterações sexual destas Climáticas. eleições. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Joana. Será que quando se diz isto aqui não é o da Joana, se está a falar da Procuradora-Geral da República? Não, pelo contrário. Mas eu não percebo porque é que ninguém percebeu, acho eu, porque é que este tema veio à baila, visto que estamos a falar, evidentemente, das declarações da Ministra da Justiça e da shitstorm que seguiu, para citar Donald Trump. Ou quase citar Donald Trump. O mandato da Procuradora só acaba em outubro. E a Ministra, interrogada na TSF, disse que tinha como entendimento jurídico a ideia de que só havia um mandato, Sim. O que se veio a revelar falso, porque a lei não diz, a Constituição não diz em lado nenhum que é só um mandato. Pode ser renovável. Aquilo que a Ministra disse vincula de alguma forma o Governo ou terá sido dito? Não, o António Costa, respondendo no Parlamento, disse que disse duas coisas. Duas respostas altamente insatisfatórias. Primeiro, que era uma declaração a título pessoal. Bom, a Ministra da Justiça não se pronuncia sobre a Justiça numa entrevista enquanto Ministra da Justiça a título pessoal. E alguém já recordou que quando João Soares saiu do Governo por ter oferecido umas lamparinas a Vasco Polido Valente, se não me engano. Sim, e Augusto M. Seabra, que o Primeiro-Ministro, de alguma forma, disse que o Ministro era sempre Ministro. Disse que o Ministro era sempre um Ministro e que não tinha intervenções. Mas neste caso, aí é uma questão um bocadinho diferente, mas neste caso é um assunto da pasta dela. Portanto, ela não disse o meu favorito aos Oscars é. Isso seria uma opinião a título pessoal. Depois o António Costa disse a segunda coisa. Bom, isto não é uma decisão política, não é uma manifestação de uma intenção política, é uma opinião jurídica com a qual eu estou de acordo. Não disse isso assim textualmente, mas é isto. Bom, não é uma opinião jurídica falsa. Porquê? Porque o artigo não diz nada, o artigo da Constituição não diz nada sobre o mandato não poder ser renovado. Sabemos que noutros altos cargos da Justiça, nomeadamente no Tribunal Constitucional, os artigos dizem que os cargos não há mais do que um mandato. E, portanto, sabemos que o que o legislador quis fazer é quando é proibido está lá, quando não se diz nada é permitido. E ainda por cima sabemos que isso foi discutido na revisão constitucional em 97 e que os partidos concordaram que certos cargos, entre os quais o de Procurador-Geral da República, não tinha limitação de mandatos. Na altura o que eles queriam era correr com o Cunha Rodrigues, que estava lá desde o século XVII. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Pinto Monteiro como Souto Moura estiveram lá apenas um mandato. E criou-se a ideia de que é só um mandato. Criou-se a ideia entre os próprios. A ideia da própria Joana Marques Vidal. E da própria Joana Marques Vidal. Agora, o facto de ser criada uma ideia errada, sem fundamento legal, não dá fundamento legal ao que não tem. E, portanto, porquê é que isto é grave? Isto podia ser apenas uma atrapalhada, mas o PS devia ter muita cautela nesta matéria. António Costa disse, eu fui especialmente cauteloso nestas matérias de interferir com a Justiça, e foi. A gente falou disso, nós falámos aqui várias vezes, como ele se distanciou do Sócrates e da Operação Marquesa, etc. Mas as pessoas... Chegares à Casa Pia, não isso, não é? Na Casa Pia não foi assim. Não, é só para voltar um bocadinho mais atrás. Não, está bem, estou a dizer agora. António Costa não teve bem essa pureza. Não, estou a dizer desde que ele foi eleito secretário-geral do PS. E, portanto, a maioria das pessoas que segue as notícias tem uma percepção que havia uma série de casos que não avançavam, que eram arquivados por pessoas até que se detestavam entre si, como era o caso de Noronha de Nascimento e Pinto Monteiro, que se detestavam e discordavam em tudo, exceto no José Sócrates. Aí sim, não, isto não tem interesse nenhum, apaga isso. E de repente percebemos que José Sócrates, Ricardo Salgado, Vistos Gold, etc., avançaram, estão a ser julgados com as dificuldades, com os atrasos, com todas essas vicissitudes, mas vão para julgamento, as coisas estão a avançar e, portanto, o PS tem que ter a noção de que manifestar uma intenção
ou uma opinião jurídica falsa de que se deve afastar, ou não reconduzir, melhor dizendo, uma Procuradora-Geral da República que mostrou não ter medo de avançar nas investigações, pode ter uma leitura perversa. Eu não quero dizer que a Ministra o tenha dito, eu acho que a Ministra não estava à espera daquela pergunta. Foi um lapso? Foi por falta de habilidade política, eventualmente. Eu acho que ela até é bastante hábil, mas acho que lhe saiu mal. Acho que naquilo não havia nenhuma razão para levantar isto agora, tanto que o Presidente da República matou o assunto a dizer que isto é em outubro falamos, que aquilo tem que ser proposto pelo Governo e nomeado pelo Presidente. E, portanto, permitiu-se que fosse criado um caso que nos põe... Até porque nem se sabe se Joana Marques Vidal quer continuar. Até pode não querer. Não, ela própria já disse que entendia com o mandato único. Já foi há uns anos que ela disse isso. Sim, mas se ela não quisesse continuar, o problema seria resolvido por si. Portanto, também há aí muita coisa que não está explicada. Mas o que é importante não é... Se calhar, ou seja, acho que deve-se estar em cima da mesa a hipótese dela querer continuar. Mas o problema não é se ela quer continuar, é se o PS não quer que ela continue. Mas isso não há dúvida nenhuma. E se não quer que ela continue, há duas razões para não querer que ela continue. Ou porque acha que o mandato chega, porque são 6 anos. E aqui entram os violinos. Não. Podia ser, pode-se defender em abstrato. Pode, isso então não pode. Ou então, quer dizer, quem lê blogs e outras plataformas já não digo socratistas, mas mesmo do PS sabe que o PS não gosta de Joana Marques Vidal, ou uma parte significativa do PS, não vou generalizar. E, portanto, essa suspeita foi criada de uma forma um bocadinho absurda e o Governo podia-se ter poupado a esta suspeita criada de que quer correr com a Procuradora. Em outubro. Este caso fragilizou a Procuradora ou tornou mais difícil substituí-la no fim do mandato, Ricardo Araújo Pereira? Resposta B. Carlos. Mas... Portanto, tornou mais difícil substituí-la. Eu acho que é capaz de ter... No fim do mandato. Sim, acho que se a intenção foi essa. Eu também duvido que a intenção tenha sido essa, mas se a intenção foi essa, acho que sim. Mas pode ter também... Quer dizer, é inábil, não é? São declarações inábeis no sentido em que faltam 10 meses e por isso, nessa medida, podia fragilizar a Procuradora. Mas, isto sobretudo... passa por uma proposta ao Presidente da República. Sim, ou seja... mas é tudo o que o Pedro disse, ou seja, quer dizer, é extemporâneo discutir o assunto, a história de dizer que é uma opinião jurídica, aparentemente não é, porque não há nada juridicamente que justifique que o mandato seja só um. Mas o que é mais inquietante para mim, acho eu, é a suspeita. O meu amigo Nuno Markle disse, e tem razão, que tudo o que a gente disser acompanhado deste gesto tem uma conotação sexual. Tudo. Queres chuva? Queres uma cerveja fresquinha? Estás cá hoje à tarde? Tudo tem uma conotação para os ouvintes sexual. Da rádio está sempre Sim, bom. Exatamente. Eu estou a fazer um gesto com a mão que, enfim, é um gesto com a mão. E o que é curioso é que várias coisas na discussão política portuguesa têm não é uma conotação sexual, é uma conotação socrática. Toda a gente... a gente diz, isto será por causa do Sócrates? Sempre é possível perguntar, a propósito de quase tudo, isto será por causa do Sócrates? É quase se calhar mais depressa é por causa de Angola. Sobre o Sócrates. Pois é isso. Também é isso. No debate quinzenal, o Primeiro-Ministro garantiu que o assunto ainda não foi debatido no Governo. Pareceu-lhe que António Costa, a dizer isto, estava a desautorizar a Ministra João Miguel Tavares? Sim, ele em termos de timing, sem dúvida, desautorizou a Ministra, no sentido de dizer, esta senhora falou disto antes de tempo, não é a altura para estar a falar. Esse lado desautorizou. O que é que... o mais importante não foi essa desautorização, foi mais uma vez, como já disse o Pedro Mexia bem, quando ele se colocou ao lado dela e disse realmente esta interpretação jurídica, que é tudo bem de jurídica, aquilo é uma interpretação 100% política, e ele diz, eu concordo com ela. Aí é que está tudo estragado, no sentido... Teoricamente, é evidente que faz sentido um mandato longo e o mandato ser único para dizer queremos que este Procurador-Geral seja completamente independente e, portanto, não esteja preocupado com a sua reeleição, e de onde era preferível que tivesse um mandato único. Perfeito, esse raciocínio é excelente. O que é que, não está na Constituição, 2, a Joana Marques Vidal é a primeira Procuradora-Geral em democracia que verdadeiramente nós olhamos para o Ministério Público e podemos dizer, olha, isto está a funcionar. E dir-me-ão, também não há outras pessoas lá igualmente competentes. E eu digo, e se calhar há, mas em 44 anos de democracia não encontraram ninguém. E, portanto, eu ainda por cima, dentro da teoria da cabala, faz 44 anos a democracia este ano, José Sócrates era ao preço 44 e eles querem correr com a Joana Marques Vidal. Lá está. É só para dar razão ao Ricardo Araújo Pereira. E só aqui um último ponto.
Quando eu ando sempre para aqui a dizer que o José Sócrates está a ser julgado, mas o regime que permitiu o José Sócrates ainda não foi, e ninguém reflete sobre ele, é para momentos como este. Porque, em termos de justiça, é bom que os portugueses tenham consciência que o PS não é um partido confiável. Não se pode confiar no PS. Não se pode confiar no PS. E aqui não é tudo igual. Pode-se confiar no PSD, pelo menos de Passos Coelho e da Paula Teixeira da Cruz. Nesse PSD pode. Pode-se confiar. Foi o PSD que lá meteu a Joana Marques Vidal, que acusou Miguel Macedo ok? E, portanto, ela foi a todo lado. Ela não andou só a prender o José Sócrates ou o Ricardo Salgado. A tentar acusá-lo, não é? E a acusá-lo, efetivamente, no caso do José Sócrates. E, portanto, ela funcionou com independência. E é por isso que nós olhamos para a senhora e gostamos, olha, ela está a funcionar bem. Portanto, idealmente, num país perfeito, sim, a Procuradora-Geral da República só devia ter 6 anos, mas tendo em conta o contexto que é o Portugal, deixem lá estar mais 6 anos, por amor de Deus. A ver se pelo menos existe uma cultura de liberdade que se vai impondo no Ministério Público para que depois, quando vier o novo José Sócrates ou alguém parecido com ele, não volta a acontecer aquilo que aconteceu, que foi um escândalo monumental e que continua a permanecer como uma espécie de irrefletido, como se só José Sócrates é que fosse o tipo que fez todas as maldades em Portugal e o sistema não o tivesse ajudado. Não, o sistema ajudou, o PS ajudou e o PS não é confiável em matérias de justiça. Entretanto, esta sexta-feira a TVI noticiou, a propósito do escândalo das adoções de crianças de famílias carenciadas por parte da IURD, que Joana Marques Vidal, na altura em que o processo avançou, estava ela então no Tribunal de Menores de Lisboa, teve o processo nas mãos, houve denúncias que lhe chegaram e que ela não impediu essas adoções com base... adoções que aconteceram com base em alegados relatórios falsos. Este escândalo compromete a atual Procuradora? Não, comprometer no sentido em que tudo aparenta que ela possa não ter agido bem nesse processo, sim, compromete. Aliás, e mesmo as suas explicações dá-me ideia que têm sido talvez parcas demais neste caso. Já se percebeu que Joana Marques Vidal não gosta de falar e acha que desempenha melhor o seu papel no recato dos gabinetes. Tenho muita pena que um caso como este, que já se levantou há bastante tempo, ela própria não tivesse tomado a iniciativa de falar e de esclarecer, e desse esclarecimento esteja a ser empurrado pelas notícias da TVI. Ou seja, aí tenho muitas dúvidas que ela tenha procedido bem. Agora, eu não estou à espera que eu não voto em pessoas perfeitas, não é? Eu não acho que a Joana Marques Vidal tenha um par de asas nas suas costas e que já seja a encarnação do arcanjo de Miguel na Terra. Mas isto fragiliza. Isto fragiliza, mas não me parece que seja razão suficiente para dizer, não, então já não pode ser Procurador-Geral da República. Isso não. O Pedro Mexia fica então Ministro da Joana. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Centena. E que ministério é esse, afinal, Ricardo Araújo Pereira? É um ministério que serve para falarmos sobre um texto subscrito por 100 intelectuais francesas. Publicado no Le Monde esta semana. Exato. E que tinha como título "Defendemos a liberdade de importunar, indispensável à liberdade sexual". Certo. Parece-lhe significativo o facto de só haver mulheres a assinar este texto? Bom, significativo é... Dá relevância a esse fator? Sim, dá relevância. Aliás, uma das... São mulheres de propósito. Não é? Exatamente, é de propósito, são só de mulheres. São 100 mulheres. Aliás, eu fiquei chocadíssimo, Carlos, esta semana, ao longo desta semana toda, fiquei chocadíssimo com a quantidade de casos de mansplaining que eu vi de homens a criticarem este manifesto, a explicarem a estas 100 mulheres o que era o assédio, porque é que elas não estavam a perceber exatamente. Fiquei mesmo magoado com tudo isso, Carlos, porque a prática do mansplaining é de facto muito nociva e foram muitos homens, quase todos brancos, alguns até heterossexuais, Carlos, e estiveram de facto a incorrer nessa prática. Eu sei que quando uma pessoa tem cartão de pessoa boazinha, que é uma coisa que se tira, achou, na loja do cidadão, mas não é para todos, não é? É para um número bastante reduzido de pessoas. Quem tem o cartão de bonzinho pode fazer mansplaining, porque está do lado do bem, mas quem não tem, de facto, não pode. A primeira fase dessa carta aberta diz que a violação é um crime, mas o flerte insistente ou inconveniente não é um delito e o galanteio não é uma agressão machista. Sim.
Portanto, essas 100 insensatas senhoras dizem que a violação é um crime, mas que, basicamente, que é preciso estabelecer uma hierarquia, perceber que há coisas, que as simplificações, se calhar, são nocivas. Uma das questões centrais está no verbo escolhido para o título. Sim, exato. Importunar é Certo. o quê? Até onde é que vai e a partir de onde é que já é mais do que algo aceitável? Sim, e eu acho que podemos discutir isso, podemos discutir sobretudo no âmbito em que se tem estado a discutir, que é o de dizer que, por exemplo, unwanted advances, ou seja, abordagens indesejadas, são inaceitáveis. Quando, quer dizer, vários romances, ou se calhar todos, começam por abordagens indesejadas, no sentido em que, antes da abordar, a gente não sabe se a abordagem é desejada ou indesejada. É claro que isto não significa que... Certo, se fores uma estrela rock. Certo. Isto, como é óbvio, não significa que agora é bar aberto, vale tudo e não sei... Nada disso não tem a ver com isso. Eu acho que o que é significativo é que algumas das expressões-chave deste texto, como puritanismo, moral vitoriana, autoritarismo da parte de certos movimentos feministas, infantilização das mulheres, etc., não são novos. Eu tinha lido exatamente estas coisas. Por exemplo, a Daphne Merkin no New York Times escreveu sobre isso, a Masha Gessen na New Yorker. Por exemplo, a expressão caça às bruxas. Há uma jornalista chamada Julia Hartley Brewer, que é a jornalista inglesa, em cujo joelho o ministro pousou a mão há 15 anos. Ministro que veio admitir-se. Veio admitir-se. Por causa disso. Foi esta Julia Hartley Brewer que disse, de facto, ele há 15 anos pôs-me a mão no joelho. Eu disse-lhe, o senhor ou tira a mão daí ou leva um sopapo nas trombas, e o caso ficou por ali, até ficámos amigos. E, portanto, isto, eu não creio que ele deva admitir-se por causa disso, e isto é, disse ela, uma caça às bruxas. E, portanto... E disse que o meu joelho continua em bom estado. Continua em bom estado, com certeza. Eu estive no Festival de Cinema de Berlim a entrevistar Charlize Theron. E a Charlize Theron colocou a sua mão em cima do meu joelho. Mas é uma história verdadeira. É verdade. Cala-te. É um facto que foi para me calar, mas ela colocou uma mão em cima do joelho. Eu só queria aproveitar para dizer isto na televisão. Peço desculpa. Parece-me que o texto, uma das coisas que o texto revela e que são importantes é que é possível concordar com os objetivos e discordar de alguns métodos. Mas alguns proprietários do feminismo não toleram a dissensão. E, portanto, estas mulheres são aliadas dos porcos, cúmplices de violações. Okay. É impressionante como estes constantes testes da pureza ideológica das pessoas, há purgas periódicas, cada vez vão aparecendo mais pessoas que ontem não eram reacionárias e hoje já são. E isso é um pouco inquietante, porque o que estas mulheres dizem é que, de facto, há alguns problemas aqui. E isso não parece inegável. Quer dizer, não há... Aconteceu... Ainda hoje se soube quem era finalmente o nome da pessoa que estabeleceu uma lista nos Estados Unidos chamada Shitty Media Men, ou seja, homens da imprensa merdosos. E essa lista... Era uma lista que essa senhora explicou hoje como é que a fez e dizia, ela chama-se Moira Danigan, acho que é assim que se chama-se Moira, e o que ela diz, ela estabeleceu ela própria diz que foi ingênua, porque estabeleceu essa lista para as pessoas, para várias mulheres a denunciarem casos de assédio sexual nos meios de comunicação social. Ela diz que foi ingênua porque não esperava a dimensão que aquilo tomou. Ainda diz que eu tive o cuidado de pôr em cima, logo a abrir o texto, que não verifiquei se estes casos todos são verdadeiros ou falsos, é possível que alguns sejam falsos, por isso entendam isto, deem algum desconto a esta lista. E isso é um pouco inquietante. Quer dizer, que se possa fazer acusações gravíssimas e potencialmente destruidoras da vida de uma pessoa, assim, com esta leveza, até porque isso depois trivializa os casos verdadeiramente graves. Esta lista incluía casos de violação violentíssima e também casos de um tipo da revista tal que às vezes quando está bêbado manda SMS desagradáveis.
não é exatamente a mesma coisa. O texto das 100 mulheres francesas foi, o Ricardo já o disse, foi recebido com indignação em certos setores feministas e surgiu um outro manifesto, 2 dias depois, onde se lê, um manifesto de 30 feministas francesas também, onde se lê que os porcos e os seus aliados estão inquietos. Isto equivale a considerar o manifesto encabeçado por Catherine Deneuve como um ato de traição, Pedro Mexia? Sim, mas não, nada disto é novo. Nos anos 80 houve uma grande discussão porque o Ronald Reagan pediu um relatório sobre a pornografia, não para consumir, mas para proibir. E houve grandes movimentos e grandes artigos nos jornais e marchas onde estiveram lado a lado a direita religiosa americana e uma parte das feministas que achavam que a pornografia devia ser proibida porque significava, no fundo, uma forma da dominação e da humilhação das mulheres. E outras feministas achavam que não, que fazia parte da liberdade sexual. E houve polémicas entre elas. Portanto, eu tenho muita dificuldade quando nestas discussões se fala do feminismo, porque há vários feminismos e odeiam-se uns aos outros, como há vários esquerdismos, como há vários cristianismos, etc. etc. E, portanto, há uma longa história. A gente diz feminista, então, mas e a Camille Palha não é feminista? Portanto, certo, neste momento há várias feministas a desligar a televisão por eu ter dito Camille Palha. Porque é uma feminista que diz coisas diferentes do que a maioria das feministas, ou do que uma parte dos feministas dizem. Portanto, estas mulheres, estas da Catherine, este grupo encabeçado, digamos assim, pela Catherine Deneuve, o que mostram é uma dissensão que existe há muito no movimento feminista, ou, digamos assim, para simplificar, entre uma tendência mais, chamemos-lhe, puritana, isto é, mais controladora dos comportamentos. Exato. E uma mais devassa. Uma das pessoas que escreve, que assina, é a Catherine Millet, que tem um livro sobre sexo com desconhecidos no Bosque de Bolonha e em parques de estacionamento. Outra é a viúva de Alain Robbe-Grillet, que é considerada, já foi designada a mais famosa dominatrix de França. Portanto, são pessoas que têm lá em casa. E está lá também divertidas. Brigitte Lahaie, de quem sou fã há muitos anos. Há muitos anos. É obras dela dos anos 70. Exatamente. E, portanto, são concepções diferentes sobre a sexualidade e a liberdade sexual. Eu acho que o texto dessas 100 feministas, ou dessas 100 mulheres, não sei se serão todas feministas, não conheço boa parte delas, mas diz uma coisa que eu acho muito útil e outra que eu acho menos útil. Uma coisa muito útil é uma gradação entre, como o Ricardo disse, entre o crime indiscutível e o comportamento censurável. Já agora, Pedro, desculpa, a esse propósito, ainda não passaram, acho eu, 3 semanas, desde que Matt Damon teve a ousadia de vir a público dizer assim, bom, vamos lá, quer dizer, é preciso distinguir, uma coisa é uma violação, não é? Outra coisa é, por exemplo, um apalpão. São ambos inadmissíveis, mas há uma hierarquia de gravidade entre um e outro. Minnie Driver, uma que, ao contrário do que parece, não é uma condutora de um Mini, é uma atriz, veio dizer, primeiro, 2 coisas. Primeira, o Matt Damon não tinha nada que falar sobre isso. Porque foram namorados, não é? Foram namorados, sim, ele não tinha o aparelho genital certo para falar do assunto. E segundo, que não havia hierarquia nenhuma de gravidade, era tudo igualmente grave. E isso, quer dizer, na verdade não é. Mas a outra parte, que é a parte da caça às bruxas, que eu acho que a expressão depende do que é que estamos a falar. Porque o caso americano, o caso Weinstein e muitos dos casos que têm vindo a lume nos mídias, etc., claro que há uma questão no âmbito da sexualidade mas são casos, de certa forma, quase todos de abuso de poder. Claro. De pessoas que se prevalecem da sua relação hierárquica para promover, destruir a carreira, etc. E, portanto, que se aproveitam de relações de poder para manipular outras pessoas e, em alguns casos, para cometer crimes. Isso é uma coisa. Eu acho que não é muito útil confundir isso com o mundo da sedução entre as pessoas na vida civil. Desconhecidos, colegas, pessoas que estão no mesmo patamar e acho que, nesse sentido, o texto parece confundir esses 2 patamares, que eu acho que são muito diferentes. É muito diferente dizer que... O texto das 100 francesas. O texto das 100. É muito diferente dizer que estes homens eram homens, no caso de um produtor, é muito típico, um homem que faz e desfaz carreiras. Houve atrizes que não voltaram a trabalhar,
Mas eu não creio que elas o defendam de alguma maneira. De maneira com nenhuma. certeza, mas esse é o caso. Outro, e portanto aí todo esse lado, chamemos-lhe, não direi puritano, mas cauteloso e vigilante, faz sentido. Mas o problema é que depois isso começa a ser extrapolado para as relações normais entre as pessoas, como em grande parte está a ser, por exemplo, nas universidades norte-americanas, que é quase preciso ir ao notário antes de ter sexo Já com uma colega, não é? Há apps de consentimento prévio em que o casal, ou o trio, ou enfim, se as pessoas tiverem de facto... Tem que assinar. Sorte, não. Tem uma app, uma aplicação no telefone, e fazem um pequeno vídeo de confirmação de consentimento e depois então, romanticamente... Isso é uma espécie de preservativo digital. É, exatamente. O texto publicado no Le Monde aparece como reação ao que as autoras consideram uma onda de purificação puritana, é a expressão usada na sequência dos tais abusos que começaram, quer dizer, que começou a falar nos Estados Unidos. Vê aqui alguma dicotomia, a velha dicotomia entre América e França nos costumes, João Miguel Tavares? Eu não gostava de reduzir o caso a uma espécie de puritanos versus badalhocos, não é? Não Mas queria... essa dimensão pode estar presente? Pela obra, eu conheço alguma da obra das pessoas daquela lista, portanto sim, essa interpretação é possível, não é? Da lista francesa há várias praticantes da bonita arte da badalhoquice. Isso é verdade. Mas não queria reduzir isto. Eu acho que, na verdade, eu sou a pessoa certa para falar nisto. Porque, como bom monogâmico, que não pratico o assédio de ninguém, a não ser da minha própria mulher... A necessidade de afirmares isso é tão inquietante. Não, sabes porquê que é? Tão inquietante. Não, mas é só para explicar a minha autoridade em relação a este tema. É só para explicar. Porque isso sim que é verdade. Que é o lado do puritanismo, que não tem sido, acho eu, muitas vezes, devidamente abordado. Bom, ainda antes de chegar ao puritanismo, há aqui uma questão... Não podemos fazer mais... Eu não demoro muito tempo. Há aqui uma questão que é uma questão de timing. Isto tudo se reduz a uma questão de timing. Que é evidente que toda a gente concorda que aquilo que o Weinstein fez é absolutamente abjeto e que aquela pessoa tem que ser presa. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E também, acho que qualquer pessoa bem formada vê com agrado aquilo que seguiu, que foi cada vez as pessoas que vieram cá para fora e disseram, olha, eu também fui assediada. Se calhar aquilo que mais me impressionou foi a carta que a Salma Hayek escreveu no New York Times a falar do Weinstein e por causa do filme do Frida. É muito bem escrita e é uma coisa profundamente tocante e para se perceber... Onde é que aquele senhor conseguia ir com o poder que tinha? Exatamente. Okay? E, portanto, ninguém tem dúvidas disso. A questão mesmo é o timing desta carta. Será que já suficientes pessoas foram denunciadas? Será que já começou realmente a caixar as bruxas? As 100 francesas que escreveram isto acham que sim, que é preciso ter cuidado. As outras acham que não. Basicamente que acham que isto é perigoso porque já se está a desvalorizar um movimento que está a ser muito importante. Quando se vai analisar os argumentos de um e do outro lado, eu tenho dúvidas que as pessoas estejam a dizer coisas muito diferentes umas das outras. A questão é que não se está a desvalorizar o movimento. Elas não estão a dizer coisas muito diferentes umas das outras. Umas estão a colocar mais um peso numa coisa e outras estão a colocar mais um peso noutra. É verdade que pode haver uma caça às bruxas, é verdade que isto se está a transformar, corre-se o risco de repente... caímos numa moral vitoriana em que parece que estamos todos aqui a pregar a moral da Santa Amada Igreja, em que sou eu é que realmente sou o exemplo para a humanidade. Só estão a falar por isso é que ninguém quer isso. Ninguém quer que eu seja um exemplo para a humanidade. A minha vida é muito diferente feliz. Por uma razão. É porque há algumas pessoas que acreditam que há um deslizamento e outras não há. Ou seja, há pessoas que acham que, por exemplo, quando vimos, como aconteceu em Nova Iorque, pessoas a manifestarem-se contra a existência de certos quadros, nomeadamente os quadros do Balthus, com adolescentes, e que acham que esses quadros não devem estar, nem são fotografias, são quadros, são pinturas, que não devem estar no museu. Há pessoas que acham que essa manifestação não tem nada a ver com este clima. E outras acham que tem, que uma coisa prejudica a outra. Exato. E eu não sei se tem, mas inquieta-me que haja um passo seguinte, que é, agora não vou ver filmes do Woody Allen porque ele, com a enteada e com a filha e não sei... É um problema. O Ricardo Araújo Pereira fica assim, ministro da Centena.
Era para ver se vos atalhava. Parece convencido. É um problema. Resulta sempre. É um Então entrei nas problema. pastas ministeriais por esta semana. Agora, no tempo que resta, que é pouco, o Pedro Mexia sente-se célebre. Está a pensar na notoriedade para se candidatar a alguma coisa, Pedro Mexia? Estou a pensar... Não, felizmente isso aí em Portugal não tem funcionado, não tem havido celebridades a candidatarem-se a lugares públicos. Mas Esta semana ganhou força a hipótese de Oprah Winfrey ser candidata pelo Partido Democrata em 2020, depois do discurso que ela fez na cerimónia dos Globos de Ouro. Eu não tenho nada contra a Oprah Winfrey, mas acho que é, num certo sentido, esse movimento, e o discurso dela foi um discurso bem feito e interessante e tudo mais, mas, num certo sentido, esse movimento que se gerou é, de certa forma, a vitória do Trump. Ou seja, A política está a tornar-se um reality do show. género. Qual é a celebridade que tem mais ratings que esta celebridade? E isso não parece, ou seja, muitas das coisas, claro que o Trump é vulgar e grosseiro e tudo mais, e a Oprah não é. Mas, na verdade, imagino que o grau de conhecimento sobre a maioria dos assuntos, sobre a Chechênia, ou coisa do género de um e do outro, sejam mais ou menos iguais. Portanto, estamos a falar de candidatos não preparados. É verdade que o Ronald Reagan também não sabia muita coisa, e se soube rodear e que e que fez muito trabalho de casa, mas tinha sido governador da Califórnia. Apesar de tudo, não é bem a mesma coisa. E, portanto, essa ideia de alguém que nunca fez política e que, como é conhecido, se é um bom candidato não só para ter um cargo político, mas ser presidente dos Estados Unidos, parece-me que os adversários do Trump cederam à lógica do Trump, que é vamos encontrar uma celebridade maior que ele. Vê o que está a acontecer nos Estados Unidos como uma especificidade americana ou uma possibilidade, algo que um dia destes pode vir a acontecer também aqui, a notoriedade pública de alguém que não tem qualquer passado político, Júlio Pinheiro ou o Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, não se trata de... Eu não sou apresentador de programas da tarde. Teria primeiro de fazer subir esse patamar. Um upgrade. Sim, subir a esse patamar. Dizer agora vamos ouvir o Cogumelo do Tempo, agora toda a gente liga para o 760, não sei o quê. E depois então estaria talvez apto a candidatar-me, mas enquanto isso não acontece, mas isto é uma difícil. coisa especialmente americana? Cheira-me que sim, quer dizer, espero que sim, quer dizer, eu não tenho nada contra, atenção, toda a gente tem direito a candidatar, quer dizer, numa democracia toda a gente tem direito a candidatar, talvez fosse engraçado que quer a Oprah, quer o Trump, acho que teríamos ficado melhor com isso, se ele experimentasse, por exemplo, primeiro ser Presidente da Câmara. Não é? Se ele tivesse experimentado isso primeiro. É um fenómeno especificamente americano. É que tudo isto começou com o fenómeno Berlusconi em Itália e neste momento o partido que está em primeiro nas sondagens é o partido do Beppe Grillo, que também se tornou célebre como comediante televisivo. E, portanto, foi a Itália que inventou, como inventou, sim, a Itália inventou muitas tudo. outras Isso é coisas. verdade, Não é? inventou tudo, é um facto. Mas cá, apesar de tudo, não parece chegar. Achas que a Cristina Ferreira não está... É possível que não. Vê semelhanças entre Oprah Winfrey e Donald Trump? São as semelhanças que o Pedro já falou. É uma espécie de vitória realmente do Trump. Quer dizer, o cargo mais poderoso do mundo não é o recreio das celebridades reformadas. Não pode ser. Não é a fazer televisão, por melhor que seja, a apresentar programas de televisão, que se aprenda alguma coisa a governar os Estados Unidos da América e o mundo. Quer dizer, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se célebre. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e agora telegraficamente, continuamos na política americana, declara-se um gênio estável. Sim, a que é que dá mais valor nesta designação? Ao adjetivo ou ao substantivo? Quer o adjetivo, quer o substantivo, não correspondem à verdade. Foi o Donald nem Trump. Gênio, nem estável? Sim, Donald Trump disse que era um gênio estável. Saiu um livro, não é? Primeiro saiu um livro que Donald Trump está empenhadíssimo em retirar das prateleiras. Como é Quer dizer, já vai tarde, não é? Já vai tarde, mas há sempre hipótese. Essa gente já tem a compulsão sensória, nunca perde o ânimo. E o que acontece é que o livro sugere algumas coisas que nos deixaram a todos perplexos, que é que ele não é bom da cabeça. Sim. E que é burro. É burro e é instável no sentido em que uma criança é instável. E ele escreveu um tweet maravilhoso em que ele diz, vertendo para português, o que ele diz é o seguinte: é incrível estas alegações porque eu sou tipo mesmo esperto. Ele disse, like really smart. Portanto,
Eu sou tipo mesmo esperto e, além disso, sou estável. E diz outra coisa... Um gênio. Que é um gênio, sim. E diz outra, porque o que ele diz é que é um gênio. E essa é a parte inquietante. É que ele diz, se calhar é importante não esquecer que eu, a primeira vez que me candidatei à presidência dos Estados Unidos, ganhei. E, portanto, realmente, nesse ponto ele tem razão. Não sei como é que aquilo foi possível, mas conseguiu. E, entretanto, ele disse, ficou agora conhecido por ter participado numa reunião em que, falando de alguns países africanos, etc., e não só, ali do Caribe, disse, por que é que a gente vem para aqui, vamos deixar vir para os Estados Unidos pessoas desses shithole countries, ou seja, países... Enfim, países que são... E basicamente ele parece encarnar uma espécie de gajo de Alfama, mas de Washington, né? Que diz, eu sou esperto, eles vêm a vir, eu já os estou a topar. Peraí, isso parece o Jorge Justo. Mas não é. E é isto, os gajos, esses gajos vêm desses países, pá. Parece mesmo, parece um tipo que está... Eu nunca... É a tal coisa de sempre. Eu costumo ouvir estas declarações proferidas por uma pessoa que está do lado de cá de um copo de 3. E o Trump nunca está. E eu sinto falta disso. Muito bem. Saltamos já para os decretos. O João Miguel Tavares decreta ganza terapêutica. Ganza terapêutica, é verdade. É porque esteve em discussão um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, também do PAN-PSOE, que quer legalizar a cannabis para fins terapêuticos. Coisa que acho que toda a gente concorda e parece... Nem toda a gente. Mas enfim, digamos que a maior parte das pessoas concordam que é medicamente aceitável. A Ordem dos Médicos apoia e sim, está aprovado que para quem padece certas maleitas, a cannabis dá muito jeito. Portanto, indiscutível. O projeto de lei vinha acompanhado de... e já agora você põe aí uns vasos nas varandas e manda umas sementinhas e já agora cultive. Permitir o autocultivo. Cultive, depois arranque e embrulhe e fume. Qual é que é o problema? O problema é que aí... fins terapêuticos é na farmácia. Né? Fins terapêuticos, a gente vai à farmácia e compra uns comprimidos. Se é para ir apanhar a vasos, tem um outro nome. Que não é fins terapêuticos. Atenção, estou completamente a favor, legalizem, encham as varandas da pátria de bonitas ervinhas verdes. Estejam à vontade. Agora não lhe chamam fins terapêuticos. Portanto, aquilo realmente era uma trafolhice. Pronto, aquilo não foi votado ainda. Foi para a especialidade. Foi para a especialidade e o assunto ainda não morreu. O Ricardo Araújo Pereira decreta tenho outros. Sim, é por causa de uma frase célebre de Groucho Marx que ele disse, estes são os meus princípios e quem não gostar, tenho outros. E a questão é que foi mais ou menos o que aconteceu ao editor da Gallimard, em França. Portanto, a cronologia é esta. Ele disse, eu vou editar aqui uns textos do Céline, uns textos polémicos do Céline, porque estes textos pertencem à história do mais infame antissemitismo francês e condená-los à censura é impedir que se conheçam as suas raízes. A seguir ele disse, vou fazer então uma edição crítica, sem complacências. E a seguir disse, em nome da minha liberdade de editor e da minha sensibilidade em relação ao meu tempo, suspendo este projeto para entender que não estão reunidas as condições metodológicas e de memória para o fazer serenamente. Pronto. Cá está. Tem outros. O Pedro Mexia decreta emenda. Sim, é um caso de pior emenda que o soneto, porque passou-se no Teatro Sá Bandeira de Santarém. O diretor do teatro foi afastado, ou a sua avença não foi renovada, e houve uma suspeita de que isso seria uma espécie de saneamento político, uma vez que ele é filho, portanto, a Câmara é PSD, uma vez que ele é filho do candidato derrotado do PS e interveio, fez uns posts no Facebook, ou não sei o que mais, na campanha eleitoral. E, portanto, disse, ele foi afastado por razões políticas. A vereadora da Cultura disse, não foi por isso. Foi porque houve um espetáculo recentemente em que havia uma senhora nua em palco a dizer palavrões. Portanto, não foi política revanchista, foi política cavernícola. Portanto, é muito pior. Ela podia dizer, não, isto foi um saneamento. Não, foi nudez em palco. 2017. Pronto, está concluída assim mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, agora às sextas-feiras. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.